Olá, sejam bem-vindos novamente ao módulo 3 do treinamento do módulo operacional. E aqui continuaremos com os fundamentos de troubleshoot, ilustrando um cenário onde problemas numa rede, correto, surgiram e você tem que iniciar as suas ações de suporte em alinhamento com o que foi discutido no módulo 3, ainda no início dele, né? A abordagem, a metodologia, o processo, os procedimentos. Então aqui vamos dar um aspecto mais prático para a coisa. Embora o modelo em si é muito tranquilo, né, no que tange a você conduzi-lo. Vou tentar dar um aspecto mais claro para vocês. Então, suponhamos que tenhamos um problema aqui de sem acesso à rede. Tá? Aqui vou misturar tanto o conceito da metodologia, da abordagem de suporte, quanto citar casos mais técnicos, tá? Que não foram discutidos no início. Então, digamos que o problema seja sem acesso à rede. Você foi convocado para resolver uma questão que eu não consigo acessar a rede. O que você faria? Por exemplo, verificar a configuração do cliente ou um ou outro, ou os dois na sequência, enfim, um switch de acesso. O que for mais fácil você começar o suporte. Né? O que é mais fácil? Você coletar informações sobre a configuração do cliente por telefone ou você com internet lá, pelo menos no switch, acessar e ver o que está acontecendo com ele. Ou as duas coisas, enfim, você vai organizar a tua linha de raciocínio, mas a ideia é, não tenho acesso à rede, o problema pode estar na rede ou pode estar no cliente, dependendo de você qualificar o escopo certinho. Aqui suponhamos que já tenhamos definido esse escopo. O escopo é não acesso à rede, tá? Verificando a configuração do cliente ou do switch, pois não? A questão de pingar ponto back entra nessa. Aqui, na verdade, eu vou dar alguns cenários aqui. A ideia é o seguinte, é dar um caso de estudo prático sobre o que foi discutido no início desse módulo, entendeu? Eu separei algumas possibilidades que são típicas do suporte de primeiro nível. Você que está começando a trabalhar de suporte numa rede, por exemplo, e você é confrontado com uma situação seguinte, eu não acesso a rede. O cliente, o usuário. Como é que você vai tratar o problema? Eu não vou entrar em configurações complexas, vou citar exemplos do que você deveria fazer nesse caso. Tá? Então, eu não tenho acesso à rede, o problema pode estar no cliente, né? Ou pode estar na rede. Um dos locais onde você começa a validar é a parte do acesso. Então, por exemplo, configuração IP do cliente. Não estou nem colocando na ordem certa, estou citando que as ramificações de onde você vai olhar. Configuração IP do cliente. O que você tem? O IP do cliente é o quê? Estático? Dificilmente seria. Muito provavelmente seria por DHCP, mas enfim, é bom você saber. Não, é por DHCP. Legal. Quais são os parâmetros IP? Por exemplo, qual que é o IP do cliente e a máscara? Qual que é o default gateway, né? E DNS, domain name e outros parâmetros de IP que o DHCP fornece. Tá? Importante saber para você fazer um troubleshooting. Se tiver alguma discrepância aqui, por exemplo, alguma coisa não bate, por DHCP é muito difícil, porque se estava funcionando e parou de repente, né? Por exemplo, você sabe que o cliente ele é configurado, o endereço IP dele é configurado por DHCP e quando você pedir para verificar não tem IP. Certo? Aí. Então, um problema com comunicação na rede, certo? Qualquer coisa, havendo discrepância, por exemplo, ele não pegou IP. E você olhou, cara, mas a porta está na VLAN, o link está API, aquelas verificações iniciais, você viu que aparentemente está certo, mas por que ele não pegou IP? Uma possibilidade é você pedir para o cara dar um release e renew, né? E ver se pega, continua não pegando, opa, entendeu? Mas outras pessoas próximas daquele indivíduo estão conseguindo acessar e tem IP. O problema daquele cara pode ser alguma coisa no dispositivo cliente. Tá? Uma coisa que você pode fazer rápido, bota um IP na mão daquela subrede que você sabe que está vazio e vê se resolve. Bota o IP, máscara do foguete e fala, funcionou. Por que não está pegando? O problema está mais para o lado do DHCP do que, entendeu? Pode ser até mesmo um relay de DHCP, mas enfim, você pode botar um IP manualmente e fazer o teste. É uma iniciativa. Tá? Não resolvendo, a questão fica por conta dos servidores de DHCP. Você é o profissional responsável por manter o servidor DHCP, sim ou não? Sim. Então você tem que olhar o servidor DHCP.
Você já olhou o Layer 1, Layer 2, ou... enfim. Tá? Então você sabe que ele não está pegando IP por algum motivo. Tá? Ou pode ser o relay de DHCP, o helper, né? Vamos dar uma olhada ali. Tá? Caso você não seja, você já tem isolado o problema para o serviço DHCP, você vai, e você não é o pai da criança, digamos assim, você vai escalonar aquilo para quem é de direito. Você vai montar um caso rápido, curto, cara, o cliente não está conseguindo pegar IP. Eu já verifiquei que a porta dele está ok, não tem erro na interface, a porta é modo acesso, está na VLAN certinha, entendeu? O endereço MAC da placa dele está na tabela MAC do switch, por exemplo. Cara, no meu entendimento, o DHCP Relay está legal porque outras pessoas na mesma VLAN estão com IP. Queria que você desse uma olhada ali. Você monta e passa por um cara de suporte de segundo nível que mexe com o servidor de DHCP para olhar. Ou que fosse uma VLAN inteira fora, né, cara? Ó, da nossa parte aqui, no que nos compete, no melhor do meu entendimento, a gente está com as configurações consistentes, entendeu? Oi? Oi? Pode ser o DP também? Cara, é mais difícil mesmo, a não ser que você tenha uma CL, alguma coisa, entendeu? Mas esse tipo de problema, por exemplo, quando o usuário não consegue, se o problema é UDP, se o usuário não consegue obter o IP dele, tá? Ou é problema de Layer 1, Layer 2 até o servidor DHCP. Se o servidor DHCP estiver em outra subrede, um componente que costuma ser a ausência dele, vai dar problema, é o relay, é o helper. É o cara aqui, porque o DHCP Discovery, né, ele é broadcast e o router não passa isso adiante. Você tem que ter uma configuração especial que vai direcionar a requisição, né, para o servidor de DHCP. É um componente, mas aí você já teria sabido. Você foi lá, pô, Layer 2, tranquilo, aí você foi lá no default gate, na interface VLAN daquela subrede lá, daquela VLAN, você viu que não tem o helper configurado lá, helper address. Você pensa, já sei qual que é o problema. Propõe a hipótese, avalia o risco e testa e valida, e verifica. Não, tem o helper lá, opa, legal. O default gate pinga o servidor DHCP? Usando o IP de origem aquela VLAN? Não, é um problema de roteamento. Não, pinga. Então, cara, rede para mim é legal. Tá mais, entendeu? Estou falando, você vai, consulta, lembra aquela parte de comunicação, você vai consultar um time que toma conta do DHCP para olhar junto contigo. Porque até onde você conseguiu verificar, a parte de rede está boa. Isso aqui é um caso simples, tá? Por exemplo, suponhamos que ele tem endereço IP. O mesmo problema. Qual que é o problema mesmo? Não acesso à rede. O que eu estou fazendo? Verificando configurações do cliente e da rede. É a ação que eu estou fazendo. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, cara, vamos lá. Você já provou, já confirmou o problema. Ele não pinga tal servidor, ele não pinga tal qualquer coisa na rede. Pelo menos o gateway local dele ele consegue fazer acesso. Ping lá o IP do default gateway. Não. Sim ou não, na verdade? Vamos pensar aqui. Sim, ele pinga o default gateway. O que isso marca para vocês? A tua camada 2 toda, até o teu default gateway está funcionando. Você vai perder tempo trocando cabo? Vai perder tempo mexendo em VLAN no acesso? Vai perder tempo entroncando a VLAN do acesso até a distribuição? Você consegue, entendeu? Você consegue mirar daqui para cá, eu sei que está bom. O problema do gateway para lá. Pode ser roteamento, pode. Aí vamos estudar algumas possibilidades aqui. Então, tá. Se você pinga o default gateway, você matou camada 1 e camada 2 toda até o default gateway. Dos clientes passando pelo switch de acesso dele, do uplink dele até a distribuição. Fato. Matou. Tá. Pode ser outro problema. Tá. Mas o cara continua porque o usuário, é o seguinte, como que ele fala que ele não acessa a rede, que ele não acessa um servidor, por exemplo. Ou não acessa nada fora da rede local, mas ele não tem a cultura ou o conhecimento de te passar isso. Então você tem que conduzir essa parte. Então se você consegue pingar o default gateway, como eu falei para vocês, não tem problemas no teu Layer 2 e até mesmo parte do Layer 3 com o teu default gateway. Né? Então nesse caso você pode ser uma série de VLAN, coisas que podem existir na rede em que vocês forem atuar. Uma série de VLAN, uma série de router da CL, uma série de... enfim, alguma coisa possa estar impedindo. Nesse caso,
Pode ter um firewall também, né? Firewall transparente, existe isso. Firewall Layer 2, existe. Tá? Ou pode ser problema de roteamento. Tá? Eu pingo o Default Gateway, mas não consigo acessar a internet, o server farm, os servidores, as aplicações, pode ser rota. Tá? Do Default Gateway para o destino ou o inverso. Tá? Rota de retorno. Porque às vezes você tem, por exemplo, o teu Default Gateway, ele tem a rota para a rede dos servidores. O seu Default Gateway tem a rota default para o gateway de internet. Mas esses caras têm rota para a sub-rede, onde está o usuário que está reportando o problema? Entendeu? Tem que ficar de olho. Tá? Caso você tenha essa suspeita, o traceroute ajuda demais. Quando você fizer um trace, tem que usar como IP de origem o IP da sub-rede do cidadão que está te reclamando. Porque, por exemplo, se você não fizer isso, um traceroute tanto da máquina do usuário, tá? Da máquina do usuário seria um teste muito bom, mas suponhamos que você não esteja presente na máquina do usuário. Então você pode fazer o quê? Do Default Gateway você faz um traceroute para o IP de interesse lá, usando como source o IP da interface VLAN daquela VLAN do usuário. Tá? E você vai verificar onde tem um ponto morto, onde morre o ping. Ou, desculpa, o traceroute, onde está morrendo. Ó, tem um salto aqui, começa a dar timeout. Sabe que dali até ali, você conhece o destino e o destino te conhece. Até aquele ponto onde morreu. Mas o destino final, digamos, dali em diante. Mas você já conseguiu identificar qual a parte da rede o problema ocorre. Pois não? Quando acontece isso no timeout dele, também, provavelmente é um roteador dentro da operadora, né? Não, isso pode ser dentro da sua rede, inclusive. Ó, exemplo, ótimo. Quando acontece esse problema, que seja na operadora, não, vamos lá, depende, onde é que morreu o teu... Estatisticamente falando, sim, por exemplo, um recurso externo tem falhas mais frequentes que um recurso interno. Qual que é a probabilidade do teu uplink distribuição core ficar ruim? Do teu core interno na tua rede, uma fibra, um cabo UTP para o teu router de internet, qual que é a probabilidade daquilo cair? É raro. Agora, qual que é a probabilidade de uma fibra na rua partir, de uma operadora ficar down, de um serviço? É muito mais frequente. Então, se o ponto morto, onde morreu o teu rastreamento, foi interno, o problema é teu. Não, ele chegou... Aí, detalhe, aqui, o teu traceroute iria da tua máquina, passando pelo gateway de distribuição, indo para o core, indo para o router. Ó, o teu caminho interno todo está bom. Você pode até ir lá no router para validar o retorno. Mas dali para a internet, você sabe que está fora. Então, o que você vai fazer? Você já achou o problema. A interface externa de internet está ok, ela pode ou não ter endereço IP, às vezes o router não é gerenciado por você, você não tem nem acesso para logar no cara. Mas você sabe que dentro da tua rede está bom. O problema é com a operadora. O que você faz? Abre um chamado. Entendeu? A internet está fora aqui, cara. Entendeu? A ideia aqui desse traceroute é você localizar em que ponto da rede está o teu problema. Tá? Porque, por exemplo, se você, novamente, a questão é, eu tenho um problema de acesso à rede. Tá, eu vou verificar o cliente e a minha rede. O cliente está com IP, ele está com IP, tá, mas ele não está conseguindo acessar qualquer que seja um negócio. Pinga o Default Gateway, está pingando? Tá, legal. Está pingando o Default Gateway, o teu Layer 2 até o Default Gateway está ok. Aí o problema pode ser, muito provavelmente, rota ou algum tipo de ACL ou firewall, alguma coisa. Entendeu? Traceroute. Chegou até um ponto, dali em diante morreu. Vocês já sabem que parte do trajeto todo está começando a falhar. Aí você vai indicar, isso aqui é nosso, isso aqui é de alguém. Para você poder ver onde se você continua suportando o teu ambiente ou você passa a iniciativa de resolução para quem é de direito, né, quem compete. Caso você tenha feito todas as verificações e confirmado essa expectativa, você vai montar o caso escalonar. Em outras palavras, se for teu, você resolve. Se for de outro time na tua empresa, você documenta rapidamente, brevemente, objetivamente aquilo ali e entra em contato com aquele time. Se for operadora, você liga para a operadora e reporta. Cara, meu link está fora. Já verifiquei aqui dentro, está tudo bonitinho.
Aí bota os caras para trabalharem para você. Tá? Agora, cenário hipotético 2. Você não consegue pingar o default gate. Aí temos um problema. Porque, em tese, você que é um cliente de uma subrede tem que ser capaz de ter conectividade IP full com o teu default gate. Não é boa prática você botar uma CL vetando o ping para clientes internos, para os próprios default gates deles, os respectivos. Assim. Você não vai fazer isso. É um tiro no pé. Entendeu? Pode que passe tudo, mas não passe o ping. Pô, vai dificultar teu diagnóstico, entendeu? A gente faz isso de fora para dentro, mas no interno, pô, o usuário de uma VLAN tem que ser capaz de fazer teste de ping para os próprios default gates dele. Tá? Isso não é uma prática boa. Então, nesse caso, você não consegue fazer o ping da máquina do usuário, ele não pinga o default gate. Você pediu para ele. Ou de dentro do switch de distribuição daquela que tem o IP daquela VLAN de gateway, tá? Você não consegue pingar o usuário, por exemplo. Tá? Qualquer que seja, não há ping. Aí temos um problema. Onde é que você começaria a olhar o problema? Tá? Você sabe que é mandatório ter uma resolução de ARP. Premissa. Tá? Então eu não pingo o default gate, eu resolvo o ARP dele. Tá? Suponhamos que sim. Estranho, né? Tipo assim, se eu resolvo o ARP, então meu layer 2 aparentemente está bom com o default gate. Tá? Nesse caso, pode ser alguma CL. Falou que é. Ele já está na propor hipótese. Pela lógica de como deveria funcionar, cara, se eu não consigo pingar o gate, mas eu resolvo o MAC dele, o que me impediria de pingar? Percebeu? Das várias. Bug é uma possibilidade? É uma possibilidade, mas muito remota. Tipo assim, entendeu? Eu colocaria outras coisas à frente. Pô, tem a série de VLAN, a série. Coisas que vocês não estudaram ainda, a private VLAN. VLAN privativa, vocês não estudaram, pode ser configuração de porta promíscua, VLAN isolada, VLAN comigo, pode ser umas coisas mais avançadas. Vamos pensar um cenário mais generalista, assim, digamos, genérico. Uma CL ou um firewall transparente, entendeu? Porque se você resolve o MAC do teu default gate, que está na mesma VLAN que você, você resolve o ARP, o endereço MAC daquele IP do teu default gate, então por que você não consegue se comunicar com ele? Estranho, né? Assim, então, as áreas mais prováveis estão aqui na parte de ACL. Tá? Nesse caso, você vai elaborar aí, né, o teu entendimento e vai escalonar para quem é de acordo. A não ser que você seja o responsável por, tem sim uma VLAN de ACL, isso aqui é meu, é meu time que toma conta, não, tem um firewall transparente assim assado, é meu time que toma conta, entendeu? Tá? Ou você escalona para o segundo nível. Cenário hipotético 2, você não resolve ARP, aí você tem um problema de layer 2. Batata. A tua máquina tem o quê? Óbvio, IP, máscara default gateway, além de domain name, servidores DNS e outras coisas. Tá? Você recebeu IP, legal. A tendência, na verdade, que você talvez sequer tenha IP. Há uma probabilidade grande que você quer ter IP. A não ser que você já tinha o IP, o timer de expiração do teu DHCP ainda não chegou na marca de ele tentar fazer um renew. Então você ainda detém um IP que você já aprendia dinamicamente, mas você já não consegue se comunicar com o teu default gate. Então é um problema de layer 2 mesmo. Tá, então não consegue resolver o ARP. Então você vai verificar layer 2 e layer 1 ou layer 1 layer 2. Aí a diferença do top-down, bottom-up, por exemplo. Pô, tem LED, a luzinha está piscando no laptop do cara, ou o LED está piscando no switch, ou a porta está up no switch. Enfim, você tem essas abordagens aí. Tá, por exemplo, a porta está up, admin up, protocol up, line protocol up, sim ou não? Não. Não vai funcionar. Enquanto a porta tiver up não funciona. Tá, admin down, pô, o que é? Alguém deu shutdown nela, deu no shut. Não, tá up, mas o protocolo está down. Aí temos outro problema, entendeu? É importante pegar isso aí. Por exemplo, admin up e line protocol up é mandatório. Tá? Está. Beleza, então não é esse o problema. A parte de speed duplex. Entendeu? Verificar essa parte aí. Vocês estão na velocidade e no modo de operação do teu projeto. Tá? Na dúvida, se você não tiver acesso à linha de comandos, não tem como digitar esse comando, show interface XPTO.
Então, tudo que te cabe é olhar no switch lá, aquele botãozinho mode, olhar o port stat lá e ver o que está acontecendo. Tá verde sólido ou tá verde piscando? Tá, então tá up. Não tá piscando? Aí, meu amigo, ou tá outra cor, tá apagado, você tem um problema físico, pode ser cabeamento. Tá? Por exemplo, nesse caso, você vai verificar o cabeamento. Aí aqui, cara, é procurar olhar o quê? Tanto o cabeamento do cliente, quanto do switch, quanto do patch pane, onde for mais rápido você verificar. Por exemplo, chegou no laptop do cliente lá, olhou o laptop do cliente, né? E aqui a luz não está acesa. Bom, se não está acesa aqui, não está acesa no switch. Agora, em qual parte do cabeamento pode estar ruim? O que é mais fácil? Você tem um patch cord sobrando contigo aqui? Tem. Pô, bota aqui rapidinho. Ó, não resolveu o problema. Aliás, isso depois de você verificar o óbvio. Olha o conector, tá nada quebrado, o cabo está aparentemente bom, está bem encaixado. Entendeu? Tira e coloca de novo. Entendeu? Não seria mais interessante, por exemplo, a primeira coisa que eu pedi para ele fazer isso, por exemplo, cara, verifica que o cabo não está conectado certo. Você pode fazer, nada te impede. Então, enquanto você está olhando outras coisas, você pede para o cara olhar. Entendeu? Você pode, entendeu? Pode fazer isso. Da tua máquina para a parede aqui, da patch pane para o switch. Trocou aqui, resolveu, ó, o problema estava no patch cord. Pô, eu vi que ele estava meio torto, e tem a tração do cabo, a curvatura dele, tem uma norma para isso. Se você arruma o teu carro assim no sentido de torcer ele, pode dar problema. Conector mal cachado, a crimpagem incorreta do cabo. Às vezes você vê que aqui tá legal, cara. Pô, por sorte eu tenho um cabo sobrando aqui rapidinho. Ó, continuou ruim. Então pode estar lá pro lado do patch pane. Aí você vai descobrir que alguém conectou um cabo, você queria encostou no teu e deu uma soltada ali. Tu vai lá e coloca no lugar de novo. Entendeu? Isso é importante. Mas não. Questão do carro, por exemplo, se a porta não tiver definido valores, tiver em autonegociação, e romper um cabo que não seja 1, 2, 3 ou 6, ela vai funcionar? Não, todo cabeamento que você vai encontrar, ele obedece alguma norma. Por exemplo, 568A, 568B, ele sempre vai estar numa norma. Assim, eu vejo impraticável cabeamento fora de norma. O que é comum em termos de cabo é cabo mal feito, mal confeccionado ou mal encaixado, ou com algum tipo de dano. Entendeu? Esses são os fatores. O código de cores, a norma, isso aí é respeitado. Eu não vejo lugares onde você acha cabeamento crimpado completamente fora da norma. Não. Você vê ele mal feito, conector mal colocado no cabo, ou com algum tipo de dano, ou cabo de má qualidade torcido, ou meio rasgado, ou com uma curvatura muito acentuada. Isso você vê. Isso é pouco comum, cara, que todo mundo faz. A parte de cores, isso aí é respeitado. Um patch pane, por exemplo, 1, 2, 3 e 6 serve para passar unidade. Se você cortar um que não seja eles, vai continuar funcionando? Porque existe um cabo que ele não tem. Então tem o 1, 2, o 3 e o 6. Não tem. Mas eu tô pensando aqui já o seguinte, o que você vai ver? O cabeamento presente nos lugares são sempre CAT5E no mínimo, cara. CAT5, 5E no mínimo. Os patch pane, essa parte de conformidade, o que as pessoas desrespeitam é comprimento de cabo. Cabo, por exemplo, que percorra em paralelo com a elétrica, o cabo que par trançado é unshielded, não tem blindagem, tem um cancelamento, que dá alguma proteção, que esteja num ambiente muito hostil em termos de interferência. Mas isso daria problema no dia 1. Estava funcionando, parou de funcionar. Tipo assim, não é, tipo assim, entendeu? Pensa na perspectiva do eu estou sem acesso à rede. Estava funcionando, de repente passou tempo. Ontem estava bom, anteontem estava bom. Não, na verdade, essa área aqui é uma área nova. Estou aqui pela primeira vez, aqui é minha mesa. Então, tipo assim, você vai olhar por aí. Cabeamento é o seguinte, dificilmente, cara, porque se você tem cabo errado, no patch pane errado, por exemplo, isso dá problema no dia 1. Nunca funcionou. Se estava funcionando e parou de repente, às vezes um dano. Eu já quebrei cabo, tipo assim, de tanto ficar passando num... vai dando um chutão no negócio. Chegou uma hora que eu quebrei a caixinha. Quebrei no sentido assim, dentro dela o fiozinho soltou. Aí, dá uma olhada lá, não, trocou aqui, não resolveu. Aí trocou lá, não resolveu, vi a porta tá boa, bota em outra porta e continua ruim, cara. O problema tá na parede.
Aí tira a tomada lá, puxa e o cabo todo, vê lá que partiu um fio. Entendeu? Quando você tem um cabeamento fora da norma mesmo, assim, de forma que inviabilize a operação, isso nunca vai funcionar. É diferente do que eu estou demonstrando. Se está funcionando, parou de funcionar. Entendeu? Se estava funcionando, parou de funcionar, por quê? O que mudou? Algum dano no cabeamento frouxo, mal conectado, ou com uma qualidade de confecção tão fraca que era uma bomba relógio. Era questão de tempo do conector dar uma afrouxada, de um fio pular para fora, ou de ter alguma torção, alguma coisa. Ou não? É interessante essas portas de acesso estarem não para negociação? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Justamente pelo fato de talvez não padrões diferentes. Vamos lá. Porque a taxa de linha, digamos assim, o speed, a tua máquina ela detecta. Por mais que eu fale que minha máquina seja uma porta gigabit no switch, e uma porta gigabit no meu laptop, se eu vou lá no switch e falo speed 100, a minha máquina ela vai falar 100 mega. Isso é detectável. O problema é o duplex. Se eu boto full no switch e alto na minha máquina fica em ref. Que na dúvida, entendeu? Porque não há essa negociação de duplex. Entendeu? Então, boa prática, num switch de acesso, colocamos ele alto. Boa prática. Mas, por exemplo, isso você teria detectado facilmente. Tá? Isso você teria detectado facilmente. Porque, por exemplo, aqui qual a questão? Eu não acesso a rede. Aí eu verifiquei o cliente tem IP, legal, mas não pinga o default gateway. Ué, por que não pinga o default gateway? Resolve o ARP dele? Sim ou não? Sim. Então o problema não é layer 2 até o default gateway, é a rota, ou ACL, ou fala alguma coisa. Não, você não resolve o ARP, pô, não tem problema no layer 2. Aí você pode olhar direto no layer 2, por exemplo, o que é mais fácil? Ver se a porta está API a API, ou se você vê o MAC da interface do PC do cara na tabela MAC daquela VLAN, naquela porta. O que é mais fácil? Pô, vê logo a interface, tá API, API, ó, beleza. Link tem. Talvez você queira olhar se tem muito erro na porta. Para dar um clear counters naquela interface e ver se os erros continuam. Às vezes é um erro antigão. Não, tem erro pra caramba, esse erro nem tá lá mais, já resolveu, só que você nunca limpou os counters da interface. Tem essa pegadinha também. Não, ele deu um clear counters, erro contando, cabeamento ruim. Não conta erro. Aliás, não dá erro nenhum. Caramba, o que pode ser? Entendeu? Pode ser parte layer 2. Layer 1 tá ok. A camada 1 tá boa. O problema pode ser layer 2. Então a ideia é o quê? Você isolar as possibilidades aqui. Entendeu? Então, porque se você não consegue acessar a rede, porque você não tem acesso ao default gate e você não resolve ARP, o problema pode ser camada 2, camada 1. Aí você checa a porta. A porta tá API, protocolo API, speed duplex, tá 100 MB, gigabit, o que for, beleza. Né? Se não tiver, aí você olha o cabeamento. Porta down, protocolo down, obviamente, checa o cabo. Aí o cabo pode ser do cliente, pode ser no patch panel, pode ser alguma coisa do cabeamento. Aí você tem que olhar o cabeamento. Olhar se ele está danificado, está solto, mal encaixado, conector meio esquisito. Tem um de reposição, bota aqui rapidinho. O que é mais fácil? Você me manobrar um patch panel inteiro ou trocar o cabo no cliente? Porque no seu entendimento, os dois locais estão bons. Sim, à medida que você percebe, não, toca aqui que rapidinho, não, continua down, cara. Aqui tá legal, então o problema pode ser. E tem um hipotético, né, cara? Então você tem que ficar de olho. Tá? Como é que você olha o cabeamento? Quando a porta está down. As configurações de velocidade do duplex são automáticas, por exemplo, ou estão dentro do que tem que ser mesmo. Então, aparentemente está ok. A porta não está em shutdown, mas ela fica em down. Shutdown administrativo que eu estou falando, né? Não está em shutdown administrativo, mas ela está down. Ele é camada 1, velho. Agora pode ser inclusive, depois de você olhar, cara, o cabo aqui para mim tá bom. O cabo tá bom. Lá no patch panel com switch, o cabo tá bom também. Cara, estranho esse negócio. Eu tenho meu laptop aqui rapidinho, tá? O laptop conecta o cabo, acendeu a luz. Pô, onde é que tá o problema? Tá no cabeamento? Não, tá na placa de rede do cara. Tem essa possibilidade também. O que é mais rápido você fazer, entendeu? Se o cara tiver remoto, você tem outro computador aí que você pode pegar o cabo do teu e botar no outro? Você pode tentar fazer isso. Eu não tenho, aí ferrou. Vou pedir para alguém olhar o cabo aí e levar algum equipamento para usar o teu cabo para ver se
entendeu? É físico. Porta down é físico. Fim de papo, não tem outro, entendeu? Depois de você verificar o que verificar, você não, mesmo você conectando o meu laptop no cabo do cliente, não sobe o link nem para um decreto. Mas até onde você entende, as configurações são todas boas e o cabeamento está íntegro. O que você pode fazer? Mover para outra porta. Só que quando você mover para outra porta lá no switch, tem que ver se aquela porta está na mesma VLAN que a porta que você está saindo. Tá? Entendeu? Então, os LEDs, o que você pode fazer? Os LEDs estão ok? Suponhamos que você não tenha como logar no switch e ver se a porta está up ou está down. E aí, faz o quê? LED. Olha no LED switch. Hã? Bom, da mesma forma, está apagadão. Olha o cabeamento. Usa outro dispositivo no cabo do cliente ou move o cliente de porta. Se você suspeitar, cara, que o cabeamento está ruim, você pega o cabo. Esse cabo, pô, estava funcionando? Estava. Estranho. Entendeu? É muito feeling, cara. Você tem que estar. É um negócio astral. Você abordar a área certa e ter uma ideia. Tá. Outra possibilidade. A porta está up, porque você viu no switch. Ou ela tem up e tem atividade qualquer, porque você está vendo lá no LED. Então, a parte 1 está ok. O que te impediria de resolver o MAC do default gateway pelo ARP? Layer 2. Exemplo clássico aqui, a porta está na VLAN correta? Sim ou não? A porta tem que ser Mode Access, que é default, inclusive, e tem que estar na Access VLAN XPTO. Porque se você tem um IP de read e você quer resolver um endereço MAC de outro IP na mesma rede que você, então você tem que estar naquela VLAN, na perspectiva da configuração do switch, você tem que estar naquela mesma VLAN. Procede? Procede. Aí você vai olhar, cara, essa porta desse cliente está na VLAN correta? Porque a porta está up, tem atividade, o que significa que o cabeamento está íntegro. Cenário pouco provável, pouco mesmo, erros excessivos na porta. Porque mesmo que tenha erro, você consegue pingar o default gateway, mas perde muito pacote. Aquela exclamação, exclamação, ponto, 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 exclamação, exclamação, ponto, ponto. Esse cabeamento ruim. Mas, pô, o teu layer 2 está bom. O teu físico está ruim. Entendeu? Tem essa possibilidade também. Então, a questão, a partir do momento que você confirma que a porta está up, o protocolo está up, tem atividade, mas você não resolve o ARP para aquele teu default gateway, é layer 2, batata. Batatinha. Agora, você vai ter que olhar a configuração dela, se ela está, aquela porta pertence de fato naquela VLAN. Pouco provável, mas não impossível, configurações de ACL de VLAN. Ou Private VLAN e outras coisas, mas isso aí é uma coisa mais CCNP switch. Tá? Mas possível. E se você não tiver acesso ao switch para verificar a configuração da VLAN? Como é que vocês vão fazer? Escalonar. O que você pode fazer? Você não pode logar. Você pode abrir um chamado assim, olha só, cara, eu olhei o cabo do cliente, fiz o teste, tem atividade na porta, o LED está ok, dei uma checada no cabo, não resolvo o ARP, entendeu? Mas eu não tenho acesso ao console do switch, por favor, olha aí. Já passou o chamado para gente. Aonde você podia trabalhar, atuar, você fez. Porta auxiliar. Oi? Porta auxiliar não. Estou falando em rede mesmo, parte a internet mesmo. A porta auxiliar em que sentido você fala? A conexão à porta. Não, eu falo, desculpa, quando eu falo não é conexão à porta física de console, você não consegue entrar no equipamento, você não consegue olhar o iOS. Você não tem usuário e senha, você até consegue na internet, no teu PC, né? O SSH, você entra para um usuário, brute force ali, né? Sair testando o usuário. Você não consegue entrar no switch. Desculpa a expressão, quando eu falo assim, acessar a porta de console, você não consegue acessar a console do equipamento, não é bem a console, porta de console. Você não consegue entrar no shell dele, você não consegue entrar no equipamento. Você não tem... Ou que você consiga, mas você dá um show VLAN, dá erro, esse comando não autorizado. Você não está autorizado a rodar aquele comando. Porque muitas empresas, elas fazem autorização externa de comando. Tem esse. Às vezes o cara tem um suporte do primeiro nível. Eles dão um acesso no iOS que você pode dar ping e traceroute e show interface. Se ele quiser, ele vai fazer isso. Os outros comandos nem aparecem para você. Entendeu? Porque o teu nível de acesso no equipamento te dá só aquilo ali.
É uma possibilidade. Mas é comum, por exemplo, suporte de primeiro nível em grandes eventos. Dá um exemplo de uma Olimpíada. Tá? Tem um centro de operações que olha a parte de rede. Acho que precisa de um cara local. Um exemplo hipotético, dando aqui. Aí, tipo assim, tem uma probabilidade, o cara não diz, não, esse cara aqui, nosso time vai olhar os equipamentos em termos de comando e você vai dar suporte ao cara na mesa dele, ou no cabo dele, ou alguma coisa do gênero. Aí, nesse caso, você vê, pô, a porta tem atividade, o LED está ok, o cliente, eu vi lá na mesa, ele tem IP, mas não resolve o ARP, o cabeamento tá bom, cara, Layer 2. Eu não tenho como confirmar o que é, porque eu não consigo entrar no equipamento para ver o que está acontecendo. Se a porta está na mesma VLAN que deveria estar. Abre, monta um rápido resumo do que é o problema, o que você já verificou e passa para o segundo nível. Entendeu? Caso você tenha acesso à console, você pode verificar, a porta está na VLAN correta, ela é mode access, sim ou não. Entendeu? Bacana. Tá. Outra, suponhamos que você tenha, como é que eu vou usar a palavra? Acesso ao switch. E eu não consigo resolver o endereço MAC do Default Gateway. O que indica um problema de camada 2, do dispositivo cliente para o switch de acesso até a distribuição de Default Gateway. Você já verificou que não resolve o ARP na perspectiva do cliente. O que você pode fazer aqui? Via tabela MAC. Usando lá o ipconfig na tua máquina, ou na máquina do cara, você pega qual é o endereço MAC dele e caça ele na tabela MAC. Show, MAC Address Table, Dynamic, VLAN. Sabe qual que é o ID da VLAN? Não. Então você faz por porta. E lá você vê se está ouvindo aquele MAC que tu viu na configuração Windows do cara, ou do iPhone, ou do iPad, ou do Samsung, sei lá o que. Se você vê lá. Você não vê, cara, 1000% para o Layer 2, em algum campo. Tá? Vamos ficar de olho na parte de MAC. Então, vai verificar a tabela MAC do switch para ver se o MAC address, o endereço MAC daquele dispositivo cliente, ele está sendo registrado naquela porta, naquela VLAN. Tá? Às vezes, por exemplo, suponhamos que sim ou não, outra possibilidade, port security. Às vezes, por exemplo, você tem um sistema de stickiness. Os primeiros, sei lá, 1 ou 2 endereços MAC que aquela porta aprende, ela amarra naquela porta e não aceita mais nenhum outro. Aí está recusando esse novo MAC. Então, foi um bloqueio por segurança de porta. A gente usa muito port security para evitar MAC flooding, ataque contra a tabela MAC do switch. Então, isso é uma feature que existe mesmo. Aí, moral da história, e a pessoa, o indivíduo, ele trabalhou num conceito de persistência de MAC. Os primeiros MACs associados, que ele aprendeu, né, ele vai gravar na config daquela porta ali. Aí suponhamos que eu cheguei amanhã com outro laptop. O MAC address é diferente, ele não vai aceitar. Port security. Tem essa possibilidade também. Tá? Ou vai verificar se tem... inclusive, a port security tem ações. Ele pode ignorar e não deixar passar tráfego, ou ele pode derrubar a porta. Aí ela entra em modo de violação. O teu comando show interface já fala ali que está down. E no log de equipamento ele fala por que ficou down. E nos comandos do port security que você for usar, ele vai te falar que a porta tal, tá lá, ela fez uma violação. Tá? Outra possibilidade, também bastante utilizada no certame corporativo, é haver autenticação de porta por 802.1x. Isso é mais frequente que os senhores imaginam. Mais fácil do que o port security. O port security é muito trabalhoso. Que na verdade, cara, o port security ele não tem como objetivo proteger a identidade, a rede, com relação à identidade de quem acessa a rede. Porque o endereço MAC ele é spoofável. A expressão do spoofing é o quê? Você consegue clonar. Você vai lá na tua configuração do Windows, você clona o endereço MAC, que é uma maravilha. Então você não pode dizer, a segurança na minha rede é o seguinte,
eu vou colocar uma porta security, só esse MAC entra na rede. Não é uma segurança boa. A Port Security é um recurso de segurança que impede inundação da tabela MAC por ataque de MAC flood, spoofing de endereço MAC e tal. Ele é para proteger a tua rede e ela virar um hub inteiro. Para isso que serve a Port Security. Já o 802.x ele já vai na área de identidades. Você é você. Então, tipo assim, você vai, dependendo do método utilizado, porque tem vários métodos para 802.x. Dependendo do método utilizado, a rede ela vai te verificar no AD da Microsoft ou no LDAP. Você tem que fazer um login na rede por certificado digital ou por um outro método que você usa as suas credenciais de domínio Microsoft para entrar na rede. Então, se eu chegar lá na rede lá e ligar o meu cabo, lá, pá, eu não consigo entrar na rede, não passa nenhum protocolo. Você passa só o EAPOL ou outros protocolos de exclusão que você definiu, entendeu? Então, não tem acesso à rede. Porque tem ataques de segurança que eu não estou interessado em logar no teu AD, eu quero fazer um scanning, um mapeamento da tua rede para achar áreas vulneráveis. Com 802.x você não tem acesso nenhum à rede. Entendeu? E é comum pra caramba. Nesse caso, a possibilidade, eu vou te pegar aí, a possibilidade é se você tem que ver, se você tem acesso à suíte. Se você não tem acesso à suíte, esquece. Escalona para segundo nível. Depois você validar onde você pôde validar. Se você tem acesso ao console para ver se a porta ela passou na autenticação ou não. Saber se ela passou ou não naquela autenticação. Entendeu? Porque se ela passou, ela tem que ter um estado associado. Se não passou, também tem um estado associado e tem log dizendo se foi recusada ou não a autenticação. Pois não. Então, sabe, a solução para o Port Security seria desabilitar a aprendizagem automática e permitir somente... Então, boa prática para security, assim, cru e nu, rápido. 2 endereços MAC por porta. Porque você assume que uma determinada porta ela tem um computador e um telefone. Eu não sei se vocês conhecem, a rede, o cabo do switch, chega no teu telefone IP que tem um switch integrado de 2 portas que vem um cabo para o teu PC. Então são 2 endereços MAC. Então, boa prática de segurança. Para que você precisa de mais de 2 MACs numa porta? Não precisa. Então você vai lá, não importa qual que seja o endereço MAC, no máximo 2 na porta. É boa prática. Aí quando você usa o 802.x, você continua com a mesma restrição, só que você faz um MAB, né? Ou você autentica o telefone IP também por 802.x, ou seja, o telefone tem que autenticar na porta e você tem que autenticar na porta também. Que o telefone pode passar e você não pode. O seu telefone funciona, mas você não. Ou o contrário, você funciona e o telefone não funciona. Só que isso é uma coisa meio complexa, é um cenário bem mais trabalhoso. Uma possibilidade é o telefone, se ele for um telefone IP Cisco, eu faço um bypass de 802.1x e autentico pelo MAC dele. Mas o PC que está atrás do telefone, no mesmo cabo, tem que fazer 802.1x. Entendeu? É também chamado MDA, né? Multi-Domain Authentication. 802.1x é uma coisa complexa, né? É uma coisa realmente que foge um pouquinho do que vocês estão, um bocado do que vocês já sabem. Mas é uma ferramenta de segurança muito presente nas redes. Na verdade, estamos um passo além. As redes hoje elas evoluíram, vou dar uma pausa, elas evoluíram para um ponto que vai além. Porque, por exemplo, eu consigo autenticar você, eu sei que você, porque a rede, ela se comunica com o teu serviço de diretórios, LDAP, Microsoft AD e tudo mais, para validar teu usuário e tua senha. Entendeu? E há métodos de segurança. Por exemplo, eu só aceito máquinas cuja sua identidade estiver embarcada num certificado digital. Ou seja, não adianta você tentar fazer engenharia social de usuário e senha. Eu vou chegar aqui, conecto o cabo, aí vai aparecer uma caixinha para eu digitar meu login. Vou ficar tentando. Teu usuário, tua senha, data de nascimento, a placa do teu carro. Uma hora, sei lá, posso conseguir. Você não quer correr esse risco. Não, então tem que ser por certificado. E a chave privativa do certificado não exportável. Acabou. Então só aquela máquina consegue acessar.
Nem outra você consegue, tem que ser aquela. E eu tenho cenários mais fechados, tal. Mas mesmo assim, o 802.x ele não valida a postura de segurança do endpoint. Que pode ter vírus, que está com patch defasado, a assinatura de antivírus, as definições estão desatualizadas. Tem a solução Cisco, ela chega um passo bem além disso. Que ele aceita você naquele PC, mas desde que o teu Internet Explorer tem um patch assim assado, ou a versão de build de Windows seja essa assim assado, que tem um antivírus, se for, não vou falar o nome do antivírus, mas se for um antivírus desses de Baidu da vida, isso eu vou falar. Um Baidu da vida, você não aceita na tua rede. Você não acesso negado, não quer essa rede, esse é o antivírus, não é homologado na minha empresa. Tem que ser esse dá uma marca nos antivírus, entendeu? Chegou nesse ponto. E foi um passo além. Você pode entrar na rede, legal, mas se for pelo iPad, não. Eu não quero você entrando de iPad aqui. Na verdade, você pode acessar a rede wireless do iPad somente na área comum externa, mas dentro dos escritórios não pode. Nesse nível. A coisa foi bem além. Então, hoje em dia você tem projetos de segurança em redes que são nessa natureza. Vamos tratar muita coisa simples. Entendeu? Qual que é a ideia? Novamente, o problema que eu estou resolvendo aqui é não acesso à rede. Vou verificar o cliente e a rede. Os 12 ao mesmo tempo, um de cada vez, ou um primeiro, depois o outro, enfim. Primeira coisa que você pode fazer é o ping Defogate. Ping. Layer 12 Defogate é legal. Rota, muito provavelmente, rota de ida e rota de retorno, talvez na CL. Não ping Defogate. Uau, era para estar pingando. Resolve o ARP? Sim. Opa, então o meu Layer 2 tá legal. Pode ser um faro transparente, uma série de VLAN, uma private VLAN. Não, você não resolve ARP. E aí, o cabo tá bom, tem LED, tem atividade, a porta está na VLAN certa, entendeu? Port Security, 802.x. Entendeu? Você começa a elaborar por ali. É tudo uma linha de raciocínio, entendeu? Porque outra possibilidade para isso aqui tudo, tendo você acesso ao switch ou não, a configuração dele, né, a verificação dele, você tem a alternativa de mover o problema para outra porta. Cara, estranho, não. Bom, eu não tenho acesso à linha de comando. O cabo tá bom e tem LED, escalona para o segundo nível. Não pode fazer nada. O que você pode fazer? Não adianta você mover o problema de lugar, que muito provavelmente a porta que você vai mover o cabo não está na VLAN que tem que estar. Você vai perder tempo. Escalona logo esse negócio. Não, você tem acesso à configuração, você verificou tudo, cara, não é port security, não é 82.x, a porta na VLAN certa, ela tá, cara, eu já verifiquei cabo, então movia de porta, se resolve. Movia de line card, enfim. Não resolveu? Monta o case e escalona para o segundo nível. Até vocês serem o segundo nível. E um dia, assim desejamos, você que está em casa, no trabalho, na videoaula, sua missão é ser terceiro nível, ser um cara que vai crescer na carreira. É que isso aqui é uma visão de suporte que estou dando para um cara de primeiro nível, entendeu? Eu não estou indo muito aprofundadamente nos cenários, porque é um conhecimento de primeiro nível de suporte, entendeu? Outras coisas você pode fazer, mas aí já é uma coisa mais para segundo nível, espantria, porta bloqueada, por exemplo. Eu não tenho acesso à linha de comando, ao iOS, está em âmbar ou âmbar piscando. Temos uma coisa de spam que pode ser normal ou anormal. Para acesso que mira para a máquina do cliente é extremamente atípico. Ocorre quando você liga pela primeira vez, que a porta tem que ser listening, learning, depois de 30 segundos ela sobe. Mas ficar permanentemente nesse estágio é um problema. Entendeu? Aí você tem que olhar. De qualquer forma, no máximo que você viria, no teu conhecimento vigente de CCNA, se a porta está bloqueada ou está descartando. Que seria a mesma coisa, na verdade. Né? 802.1D e W, os estados de porta. Né? Tá. Aí, uma outra possibilidade, que vocês já viram na vida, chama Earth Disable. Tá. Quando uma porta entra Earth Disable, um exemplo clássico com o próprio Spanning Tree. Tá. Você conectou um switch numa porta de acesso que tinha BPDU Guard habilitado. A porta na hora foi disable. Tá. Então ela fica desabilitada por erro. Uma condição de erro que para proteger a tua rede. Aí o admin tem que dar no shut na porta.
Tá? Em outras situações também. Tá? No caso, De qualquer forma, é uma área, o Word Disable é uma esfera de conhecimento, vou chegar lá, uma esfera de conhecimento nível CCNP. Então, para o nosso ensino aqui, vamos parar por aqui. Word Disable, escalando para o segundo nível. Não. essa questão da RDZ dita no Port Security, tem no módulo 2, você deixar o modo shutdown, aquele padrão, ele Sim, mostra isso. sim. Também. Então, quem tá vendo, Exatamente. noção. Correto. Também. Tá. Então você vai parar onde lhe compete. Mas aqui você já tem um mapa muito amplo do que pode ser o problema. Entendeu? O que pode ser, não estou falando que você achou o problema. Mas aqui corresponde, na minha opinião, corresponde às ações de suporte primeiro nível para aquele cara que dá apoio ao usuário na rede. Dá apoio à camada de acesso. Com certeza. Tá. Outra possibilidade, eu não acesso... Beleza, uma coisa é acesso à rede. Outra coisa, eu não acesso uma aplicação específica. Aí, cara, o refinamento aqui é importante. Eu não acesso bababá. Você tem acesso a outras ferramentas? Não, nenhuma. Não precisa acessar nada, nem e-mail. O problema é outro. Não, eu estou na internet, não funciona, o e-mail está legal, eu só não acesso o CRM da empresa. É outro problema. Se você filtrar mal o teu entendimento do que é o problema, você vai mirar um horizonte muito longe, vai errar, vai ter que voltar tudo. Tipo assim, então você não perde tempo e classifica corretamente. Aí vai naquelas ferramentas das abordagens, a melhor delas é o Divide and Conquer. Quer matar esse problema ler 3 para cima ou ler 3 para baixo? Testa todas as camadas do OS logo de cara. Como? No telnet, no IP do servidor, na porta. Eu não acesso a aplicação XPTO. É web, HTTP normal? É. Telnet, o IP 80. Porta 80. Se abrir, meu irmão, estabelecer, abriu. Tu testou o OS todo, não tem problema algum. Você vai ficar assim, que problema eu estou tendo ali? Aí você assim, está mais próximo de ser um problema de aplicação, ou até mesmo de sessão, aí envolve firewall no meio e tal, que rede não é. Não, se dá um telnet no endereço IP lá do servidor, na porta de destino, tem que ver qual que é a porta. Como é que você acessa o servidor? Aí o entendimento. Você está trabalhando no ambiente, você tem que conhecer quais são as portas dos teus servidores que são usadas. 443, 80, uma porta específica. Telnet no IP porta. Timeout, não abriu, não aceitou. Uma coisa é ele recusou para vir na hora, recusou, aí é firewall. Batata. Você dá um telnet no IP numa porta e vem na hora um recusado, ou aquele servidor está recusando você, ou um firewall no meio do caminho está te recusando. Você fica lá um tempão. E depois da timeout, pode ser o firewall, ou pode ser rede. Ou até mesmo o serviço rodando no servidor. Aí, mas diminui, cara, o eixo de possibilidade. Por exemplo, se der um telnet na porta, 2 situações. Ok, cara. Muito provavelmente não é a rede. É algum dispositivo de segurança. Entendeu? Aliás, minto. É a aplicação. Se é ok, abriu, não é firewall. Você está abrindo a porta. Pode ser um firewall na parte de sessão, né? Assimetria. Entendeu? Às vezes vai, às vezes não vai. Entendeu? Tem esse negócio. No caso de ser ok, você pode ser DNS também. Por exemplo, cara, eu dou telnet no IP e na porta vai. Tenta fazer um teste com o nome, que às vezes é DNS. Aí a sugestão é você puxar, por exemplo, né, um NS Lookup e fazer um utilitário similar e você tentar testar a resolução de nome. Para ver, às vezes é DNS. Porque pelo IP, pela porta você foi. Tá? Uma possibilidade, testar de computadores do lado. Você não está conseguindo? Eu vou testar no teu colega ali, funciona, estranho. Não, ele também não funciona. Às vezes é outra VLAN também. Entendeu? Você interagir com o usuário. Cara, você está conseguindo acessar a servidor? Não, está tranquilo aqui, obrigado. Aquela VLAN daquele andar ali está legal, o problema está aqui embaixo. Ele é importante, porque isso vai diminuir a tua... Permite você focar mais diretamente onde é que pode estar o problema. Tá? Nesse caso, você dá telnet na porta, por IP, abre, né? Abriu,
Aí tenta resolver por nome. Não resolveu, você mexe com o DNS? Não. Então passa para quem é de direito. Tá? Outra possibilidade, eu dei internet no IP na porta e não funcionou. Isso pode ser rede, isso pode ser firewall, isso pode ser... É DNS? Não. Além disso, você pode ter um problema de DNS também, mas não é DNS, provavelmente, porque por IP você não consegue conectar na porta da aplicação. Então pode ser transporte para cima ou transporte para baixo. Em termos de modelo OSI. Entendeu? Fala que não estou conseguindo. Aí vamos puxar aqui uma situação. Firewall, ACL de VLAN, ACL de porta, ACL de router, de interface VLAN, enfim, tem várias possibilidades aqui. Tá? Nesse caso, você vai procurar aí que está. Idealmente, uma antecipação. Você já sabe que aquele componente está presente ali, você não mexe nele, você já sabe, então já permite você já pelo menos interagir com quem é de direito ali, né? Poderia dar uma olhada ali para mim, por favor? Tá? Aqui eu estou assumindo, inclusive, que teu layer 2 está bom, tudo mais, né? Tá? Talvez testar com computadores vizinhos na mesma subrede, na mesma VLAN, ou testar com dispositivos em outra VLAN, para confirmar se quem mais está sendo afetado, né? De qualquer forma, se for um equipamento de segurança, um firewall ou alguma coisa do tipo, não é a sua praia. Pelo menos não agora. Você vai interagir com suporte de segundo nível. Aqui suponhamos que, por exemplo, ele não do Telnet, tá? Não consigo abrir aquela porta. Eu pingo aquele IP, pelo menos? Pingo, não é rede. Não na camada rede para baixo, assim. Rede, enlace de dados, fiz e tal, ok. Eu estou pingando o servidor, só não consigo usar a porta dele. Aí mira muito no ok aqui, né? Pode ser DNS, né? Pode ser verificar a parte de nomes, né? SLOOKUP, resolve FQDN, né? Que é o nome dele completo sim. Então, você pode ser um problema de firewall ou de ACL, alguma coisa. Tá? Nesse caso, você pode tentar usar outros computadores próximos para validar. Mais alguém com o mesmo problema? Pode testar aí, funciona, está na mesma VLAN que ele, então não é a VLAN, minha VLAN sendo afetada, é você sendo afetado. Então ele não consegue, ninguém consegue, então essa VLAN está com problema. E aí, será que ele tem outra? Liga para o cara, interage com outras pessoas, tá funcionando e tá. Então essa VLAN está com problema, não, aquela também tá, aí ó, aumenta o teu problema, então muda a tua percepção de como é que você inicia a tratativa. Tá? Nesses casos, no que tange a suporte primeiro nível, você teria que montar elaborar o teu cenário e escalonar para o segundo nível. Tá? Não resolver o nome, né, pode ser problema de DNS. Tá? DNS. Aí você passa para o segundo nível. Suponhamos que você não consiga pingar aqui, tá? Pode ser roteamento. Eu não pingo o endereço IP daquele servidor. Por isso que eu não vou acessar a aplicação. Então, aonde está o meu problema de o Layer 2 aparentemente está bom, pelo menos do acesso até o Default Gate. O Default Gate em diante está incerto. Então, você tem que o quê? Fazer um follow the path. Uma maneira bacana de fazer um trace route. Fazer um trace route dali do Default Gate para o serviço de destino, ver por onde passa. Se do Default Gate já começa a dar em diante, já dá timeout, está no Default Gate em diante. Pode ser Layer 2, pode ser Layer 3, pode ser roteamento assimétrico, pode ser falta de rota de ida ou de volta. Não. O Default Gate vai para um cara, esse cara vai para outro cara dali e começa a morrer. Você tem uma ideia de onde você vai olhar o problema. Aquele cara que morre em diante pode ser rota de retorno, pode ser rota de ida ou pode ser alguma outra coisa. Entendeu? Se for você o pai da criança, assim, a pessoa responsável, né, por efetuar esse tipo de suporte, você vai ter que olhar, por exemplo, show IP route e trace route, são dois comandos que usaremos muito nessa ação de follow the path. Tá? Ou, ultimamente, ping. Pode ser um firewall, um caminho também, pode ser uma CL. Tá? Todavia, isso é interessante, alguns firewalls, eles são programados para não aceitar ICMP para servidores.
Então, para você não dar o diagnóstico errado, por exemplo, eu não acesso a aplicação, tá? Aí eu vou fazer um divide and conquer, que é mais rápido. Então, net no IP e na porta. Foi, opa. Como é que tu acessa aí, cara? Eu vou aqui, www, pode ser nome. DNS lookup, resolve o nome. Não, é um problema de DNS. Resolve. Pô, olha só, então net, nome, porta, abre. O problema não é rede. É aplicação. Vai que o projeto tem um balançador de carga, algum firewall de sessão, alguma coisa, então você tem que abrir escalonar. Cenário 2, deu um telnet no IP e na porta, não abre, não funciona. Eu pingo o servidor? Pinga. Opa, a camada rede está boa, é da rede para cima. Não pinga. Tu pinga o default gateway. Então tem que dar uma ferramenta do trace route, faz um rastreamento da rota e vê aonde morrem os pings, o trace route. Chegou no default gateway e em diante, fora. Default gateway tem rota para aquele IP de destino? Não. Propõe hipótese. Não, tem. Talvez não tenha o próximo salto não tenha rota para retornar. Vai no próximo salto. Não tem rota para voltar. Você botar uma rota aqui, você vai fazer o follow the path, vai seguir o problema. Entendeu? Então fica bem atento. Agora com relação aí você viu o roteamento. O roteamento está ok. Não, tem rota para ir, tem rota para voltar, mas não pinga. O meu trace route morre. Cara, grandes probabilidades de ser um firewall. Agora o que irrita às vezes, porque que é o normal, há vários administradores de rede, eles configuram os firewalls para não aceitar ping para os servidores. Dá um telnet na porta, se a aplicação estiver ruim, além de não abrir, o ping vai te tentando sugerir que não tem rede. Por isso que olhar as rotas de ida e de volta vão matar esse problema para você. De qualquer forma, você vai ter que chegar e escalonar isso para quem é de direito. Tá? Beleza? Aqui, nesse caso, você só abriria o chamado para o segundo nível, você confirmando que, cara, até o default gateway eu me comunico. Dali em diante, não. Aí, cenário A, eu tenho acesso ao dispositivo do cliente. Cara, trace route, default gateway, a gente morre. E eu não tenho acesso ao iOS. Já escalona direto. Falando, cara, eu consigo até o default gateway me comunicar, dali em diante não funciona. Você tem acesso a console, numa camada de primeiro nível, você pode verificar, tem rota para lá, e o próximo salto é um firewall, eu não tenho acesso ao firewall. Então você já fala, cara, olha só, eu estou com um problema, eu me comunico até o default gateway e tenho rota via o teu firewall. Do falhante eu não tenho acesso. Aí vai abrir o chamado com os caras de segundo nível. Ele vai pegar assim, muito obrigado, você fez um trabalho bom, me trouxe os dados que eu precisava. Beleza? Outra situação, eu vou voltar ao que foi falado na primeira parte, mas com uma linguagem um pouco diferente. Toda vez que você for começar o troubleshooting, é fundamental você entender o problema. Então, qual que é o escopo do problema? Impacto. Quem está sendo afetado? Basicamente isso, é o escopo de impacto. Por exemplo, o que está afetado? Qual o serviço? Eu não acesso a internet. Nenhum site? Não, o home bank no meu banco, bancoimobiliário.com.br, por exemplo. Eu não acesso o meu site do banco, mas eu acesso o site da Cítico, acesso o site da Receita, acesso um portal de conteúdo qualquer. Então, o problema não é rede, o problema é o quê? Provavelmente o site está fora. Testa você mesmo na tua mesa. De repente, está fora. Pode ser um filtro de conteúdo, pode ser um proxy, entendeu? A rede está bom. Tá? Então é importante. A parte de pessoas afetadas. Quem está sendo afetado por isso? É importante você saber isolar, por exemplo, só você não consegue. Não, ninguém no teu setor, na empresa toda, você tem que saber entender o tamanho de quem está sendo afetado. Se você falhar nisso aí, você vai perder tempo com muita coisa. Outra possibilidade, a parte geográfica também. Onde é que estão esses caras? Segunda data todo está fora, não consegue acessar, entendeu? Nada ou aquilo. Mas o quinto andar está legal. Entendeu? Ou a empresa toda está fora. Tem que saber montar isso aí. Você pega rápido.
aqui. Isso é uma tratativa humana, conversa, lidando, perguntando e tal. Entendeu? E a parte do escopo temporal, assim, tá, cara, quando é que começou o problema? Fundamental, porque eu te falo o seguinte, começou hoje, agora. Como assim agora? Cara, tem 20 minutos eu estava acessando. Ou eu estava acessando e parou agora. Eu e todo mundo aqui do setor está fora. Então, acabou de ter um problema. Vai ter uma abordagem diferente. Ontem, semana passada, foi a última vez que eu vi. Pô, aí fica mais difícil você, entendeu? Houve mudanças de lá para cá, né? Então, quando o problema surgiu, se ele não souber responder, ele ou outras pessoas, ou você, ou qualquer quem seja, quem quer que seja, você ter, quando foi a última vez que você conseguiu usar isso com êxito? É o que ajuda muito você entender mudanças que possam ter ocorrido. Tá? Então você tem que ter entender esse problema direitinho. Tá? É mandatório. É aqui que você vai analisar. Aí você vai tomar uma iniciativa. O que você vai fazer agora? Duas opções. Um rápido t-shoot. Abre o browser aí, bota esse IP aí, bota esse nome aqui. Você vai sacar na hora. O cara, a gente vai apertar a janelinha do Windows, CMD, Enter, dá um ping, qualquer coisa. Ou você loga no switch, faz o reverso para ele, enfim. Coisa rápida, só para confirmar mesmo. Não, realmente está fora. Confirma, não é só ele estar falando, eu atestei a velocidade do problema. Né? Isso vai te dar um norte. Aí, uma das coisas que você pode fazer, dependendo da condição escopo, no volume dele e na parte de tempo, você pode tentar ver se alguém estava fazendo alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, acabou de acontecer e afetando um problema grande. Você tem, em 1, 2 minutos, pode ver se alguém digitou algum comando em uma caixa. Aí depende das capacidades de gestão de configurações e incidentes da empresa. Caso a organização ela tenha algum tipo de log, syslog ou uma ferramenta de TACAX, por exemplo, você vê, não. Entendeu? Por exemplo, você pode ter, inclusive, fazer o seguinte, dá um trace route, ele morre logo no segundo salto, dentro da tua rede. O problema é nosso aqui, ó. Alguém mexer em alguma coisa? Porque a rede grande, complexa, talvez você queira começar por ali. Alguém mexer em alguma coisa? Entendeu? O problema é fora da tua rede, trace route. Aí caiu no router da operadora. Aí já sabe como está na operadora. Aí não importa se alguém estava mexendo em alguma coisa, o problema é teu. Entendeu? É coisa rápida que você faz. Isso é coisa rápida, uma tentativa rápida. Entendeu? Mas entender se alguma coisa foi modificada nessa condição temporal é importante. Tá? E, não, teve sim, na verdade, botamos uma etiqueta no cabo da impressora, assim, qualquer participação disso com o meu problema. Ou seja, se você não teve uma mudança aqui, trocamos o hostname dos switches. Só isso. Ó, desde quando trocar o nome do hostname do switch vai parar a rede. Não tem. Não, mexemos então com a mãe das VLANs. Vai falar, peraí, o que exatamente vocês fizeram? Fizeram mesmo, aí tu olha assim, não, isso aí afeta, não sei, entendeu? Importante saber. E você vai naquela parte de coleta, você começa a fazer a coleta baseada no que o segredo de uma análise eficiente de problemas é a coleta adequada que é feita sobre um entendimento correto do problema. Beleza? Conectividade do cliente primeiro, né? Então nessa ordem, pode ser invertido, default gateway, verificar o layer 2, verificar o layer 3, né? Os comandos show, vai coletando para você ter, né, a linha de referência de suporte. E por último, baseado nesses dados coletados, que você faz a tua análise. Tá? Então essa parte do troubleshooting. E para finalizar, você vai organizar suas coletas de acordo com índice de relevância. Tá? Vai estudar antes de fazer qualquer coisa. Avalie o risco, o impacto. Na verdade, é uma avaliação de impacto e urgência, para você não causar um downtime maior. Tá? Implementar uma coisa por vez e monitorar a eficácia. Tem, em alguns casos, condições em série precisam ser cumpridas. Tá? É sempre importante, depois que você implementou alguma coisa que resolveu,
você verificar se você consertou uma coisa e quebrou outra. É importante também. Isso é frequente, isso acontece. Tá? Não tem efeito e não tem relevância para continuar existindo rollback daquilo ali e testa a próxima coisa. Tá? Bom, a partir de conhecimento, né, documentação, encerramento, tá? Não resolveu, cara, segundo nível. Até o dia em que vocês se tornarem segundo nível de suporte. Tá? Outro cenário hipotético aqui, eu não acesso a internet. Então o problema é eu não acesso a internet. Tá com algum problema? O cara liga para você, tá com algum problema na internet? Aí, tipo assim, não sei, o que você tem? É sempre assim, reparou? Agora você virou script. Assim, cara, é o seguinte, que não acessa tal, faz assim, acessa www.cisco.com. Não vai, opa. www, um site qualquer.com, não vai. Tem problema na internet. Porque se abre outros sites, não abre aquele, pode ser DNS, pode ser um site fora, pode ser problema de roteamento na DNS. Às vezes a tua operadora deu algum problema com, sei lá, o trânsito para aquele prefixo lá, então, o problema não é teu. Então, validar se outros sites funcionam é importante nesse caso aqui. Tá? Suponhamos que não, cara, não funciona nenhum site. Vamos tentar descobrir se o problema está interno ou está na internet. Vamos fazer o seguinte, dá um trace route para o IP tal onde morre. Se ele rastrear até o gateway de internet, o problema não é teu. Se morrer até o default gateway, ou antes do default gateway, ou falhar geral, ou morrer... É ali que você vai, dali em diante, verificar o problema. Entendeu? Ler 2 diretrizes no default gateway. Você pinga o default gateway? Pinga. Né? Resolve o ARP dele? Resolve. Né? Tem tabela? Não resolve. Digamos, eu não pingo. Não pinga, tem ARP. Mas você precisa ver tudo de uma vez, né? Pingou. Tem ARP, tem tudo. Não pingou? Tem ARP? Tem, beleza. Então já é outro problema. Volta para aquela área que falamos. Não resolve o ARP. Pô, e o endereço MAC? Aprende na porta? Né? Naquela VLAN? Tá? Outra área, 802.1x, Port Security. Né? Se houver, obviamente, porta API. Entendeu? E LEDs, caso você não tenha acesso à linha de comando do equipamento, e verificar se, né, se a porta está API, pelo menos na perspectiva do LED. Tá? Não, a porta está apagada. Cabeamento, emenda patch panel aqui no dispositivo cliente. Tá? E para essas necessidades, apesar que a gente seria o que já discutimos a respeito. Tá? Caso você tenha acesso ao equipamento, você pode verificar o roteamento. Não que você vá consertar o roteamento. Não estou sugerindo para primeiro nível, dependendo da rede, da criticidade do ambiente, evita de mexer onde você não conhece. Mas pelo menos o óbvio, você pode fornecer, cara, eu tenho uma rota default e eu não, dali em diante não tem como ver, porque não tem acesso. Não, eu fui lá no outro cara e tem uma rota que retorna. Assim, pelo menos montar o case para você pedir apoio de segundo nível. Cara, ó, achei um problema aqui que pode ser o... E deixar que esses caras junto contigo façam a resolução do problema. Tá? Tá, rota default, rota de retorno. Tá? Aí nesse caso, para fechou IP route, trace route, ping, são os comandos que mais utilizamos nesse caso aí. Outra possibilidade é NAT. Entendeu? NAT também é um problema conhecido. Então, verificar a CL de NAT, ou até mesmo caçar aqui no Show IP Net Translation, não vejo nenhuma tradução, é um problema. Não, vejo uma penca, mas não vejo a tua. É outra área que você vai olhar. Então, NAT também é uma condição. Em caso, né, se você dominar o NAT e souber fazer o troubleshoot dele, verificar as traduções, a série de NAT e tudo mais, você mesmo dá o troubleshoot. Senão você, pelo menos, verifica, eu não vejo o NAT com o IP do meu cliente aqui. Acabou, passa para o segundo nível que bota. Não tenta mexer em algo que você não conhece bem, entendeu? Porque a tendência é que você vá produzir um problema maior. Tá? Firewalls, aí depende muito do conhecimento de documentação, baseline, etc., que você antecipa. Tá? Filtro de conteúdo é uma coisa que é uma outra categoria de solução de segurança.
para policiar o uso de recursos de internet. Muitas empresas usam. Mas pelo menos você pode ver o Layer 2, Layer 3, rota, isso você está na tua competência. Agora o Iron Port, que seria a solução Cisco para essa parte de figura, eu não tenho acesso. Aí você passa para o segundo nível olhar. Entendeu? E esse é o mapa mental que foi produzido para ilustrar esse cenário. Você viu que cobrir muitas das situações, a maioria delas, para ser bem honesto, de cenários que você enfrentaria dando suporte primeiro nível em uma empresa. Tá? Há outras coisas, mas o que nós discutimos aqui corresponde facilmente à maior fatia de problemas que o primeiro nível dá. Então essa foi a proposta, compartilhar essa visão com vocês de abordagem de troubleshooting, de metodologia, de métodos, de procedimentos, cuidados e organizar isso em casos, né? Isso aqui é um cenário. Eu não acessar a rede. Aonde da rede exatamente eu não tenho acesso? Eu não acessar um site ou todos os sites. São situações bem comuns, típicas do suporte de primeiro nível. Então essa foi a proposta aqui. A nossa próxima atividade vai ser prática, um laboratório, onde temos uma rede funcionando, pequenos problemas serão injetados nessa rede, alinhados com a complexidade do CCNA para vocês fazerem esses exercícios de troubleshooting. Legal? Então foi esse o nosso encerramento do módulo 3 do treinamento do módulo operacional, a parte prática. Temos uma atividade presencial aqui de laboratórios. Espero que tenham gostado e muito obrigado.